Olha só, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para adubar minhas plantas com o chorume, tá? É o nome que se dá àquele resíduo que se origina da decomposição de restos de alimentos, né? Como cascas, frutas, né? Eu não falei? Fala isso. Não se esqueça de dar o like, se inscreva no canal e ative o sininho para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você seja notificado. Compartilhe com seus amigos, para que outras pessoas também possam saber como cultivar e comer os seus próprios alimentos. E aqui na porta da cozinha, eu tenho esse tonel, né, um tonel grande, onde eu coloco o meu resíduo orgânico, né? Onde eu coloco o meu lixo orgânico. Aqui nada cozido, nada de origem animal, tá? Pode ser colocado cascas de ovos, mas cascas de ovos eu guardo elas para secar, dar uma lavada nelas e deixo elas secando para depois eu triturar e colocar na horta. Inclusive tem um vídeo aí no canal explicando como que eu faço. Só que assim, gente, como eu sou crudivorista, né, ou crudista, minha alimentação é alimentação viva, alimentação crua. Então, eu dou origem, né, no caso, eu faço muito lixo orgânico, né, no caso tem muitas cascas de frutas que eu vou colocando aqui, nesse tonel. Então, geralmente, a cada 2 semanas, ele enche. Só que assim, nesse período, ele costuma juntar embaixo um líquido, né? Se eu colocasse numa composteira com minhocas, né, um minhocário, aí eu iria ter como captar o chorume, né, embaixo, né, eu faria uma composteira orgânica, né? Mas aqui em casa eu não faço composteira orgânica, e sim uma compostagem com gongolos e pó de serra. Inclusive tem um vídeo aí no canal explicando como que eu faço, tá? Aí esse chorume, né, esse líquido que fica, eu coloco em frascos, né, e deixo ele se decompondo por mais ou menos umas 2 semanas, até parar de sair gás, né, de dentro. No caso aqui, ó, eu coloquei dentro desse litro, né, desse frasco aqui de amaciante, e daí eu sempre fico abrindo ele, né, para sair o ar que cria aqui dentro, a fermentação. Então, quando ele para, ó, tá vendo? Ele não sai mais ar. Quando ele para de criar gases, então é porque ele já está bom. E como que eu faço para utilizar ele na horta? É a proporção de 10% para colocar no solo, né? Mas como eu utilizo o regador e daí sempre cai nas folhas, então eu coloco, digamos que para 15 litros de água, eu coloco 1 litro desse chorume aqui decomposto, né? No caso, a coloração vai ser de acordo com os resíduos da cozinha, né, do seu lixo orgânico. E esse regador são 10 litros, né? Ele contém 10 litros. Então, eu vou colocar 800 ml, tá? Gente, ele não fica com cheiro forte, ele fica com cheiro de vinagre, aquele cheiro de vinagre, né? Então, não pode ser colocado em um horário onde o sol está quente, porque senão você pode queimar suas plantas. Isso aqui você pode estar colocando uma vez por semana. Ele ajuda a ativar no caso, ele ajuda, né, na produção de bactérias boas para o solo. E ajuda na produção de nutrientes, ajuda a planta a captar os nutrientes do solo. Então, isso é muito bom para as plantas. E agora nós vamos fazer a nossa diluição. Então, aqui tem mais ou menos 800 ml de chorume, né? Vou colocar aqui no regador. Primeiro eu coloco o chorume para depois colocar a água. Que daí a água ajuda a diluir. Pronto. Já enchemos, né, para 10 litros o nosso regador. Gente, assim, por que não colocar na hora mais quente do dia?
porque você pode queimar as folhas das suas plantas, e a preferência é pela tarde. E agora, por exemplo, é 5 horas, então o sol já está indo embora, aí não vai ter problema de estar queimando as plantas. E por que não colocar puro? Como eu disse para vocês, ele fica com cheiro de vinagre, porque ele fica ácido. Então, se colocar puro nas suas plantas, ele pode queimar as suas plantas, mesmo colocando no horário fresco do dia. Então, ele deixa o solo, no caso, ele fica ácido, né? Deixa o solo ácido, por isso precisa diluir na água. Vou colocar aqui, nesses pezinhos de açafrão. Olha como estão bonitos, gente. Estão na sombra, aqui embaixo de um pé de goiaba, ó. Eu podei esses dias o pé de goiaba. Tá carregadinho de goiabinha pequena. Eu comi muita goiaba daqui. E vamos então regar os nossos pezinhos de açafrão, ó. Vamos regar os pezinhos de açafrão. E as plantas gostam. Gente, sem agrotóxicos. As nossas plantas. Olha só. Vamos colocar aqui nos vasos. Aqui um pezinho de noni. Aqui tem pezinhos de babosa. Aqui também, ó. Aqui um pezinho de romã. Pezinho de moringa. Então vamos regar aqui os pezinhos de abóbora que eu replantei aqui há poucos dias. Aqui tem um pezinho de figo. Aqui tem orégano. E aqui tem cajamanga, pezinho de cajamanga. Tá cheio de cajamangas pequenas, ó, queridinhos. Pezinho de pitaia. Vamos regar o pezinho de pitaia. Tem uns pezinhos de babosa aqui, de rúcula. Ó, que delícia. A rúcula já dá pra comer. Olha que maravilha. Então vamos aproveitar tudo que a gente puder da nossa cozinha. Além do adubo, ainda tem o chorume pra gente colocar nas plantas. Olha que maravilha. Olha só, os pezinhos de babosa. Faz pouco tempo que eu plantei eles aqui, né? Aqui tem, vocês conseguem ver, ó. Mas ali já tem rabanete, ó. Pezinhos de rabanete, já tá dando rabanete. Os pezinhos de cenoura aqui, né? E também os pezinhos de beterraba. Vamos, pezinhos de couve, ó, que maravilha. Aqui tem um pezinho de menta, pimentão, rabanete aqui plantados. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Não esqueça que tem uns pezinhos de cebola também. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Peço que eles se inscrevam no canal, ativem o sininho, de forma que todas as vezes que nós postarmos vídeo novo no canal, eles possam ser notificados. E até o nosso próximo vídeo.